Você acordou com um vazio que não sabe explicar? Às vezes não é cansaço físico, nem tristeza clara. É uma fome diferente, um desejo escondido, uma inquietação na alma. Essa é a fome que Deus está vendo. Você pode até tentar esconder dos outros, e até de si mesmo, mas o Senhor conhece os recantos mais profundos do seu coração. Existe um apetite que não se revela em palavras, mas que move seus passos, escolhas e pensamentos. E hoje, Deus quer falar sobre ele. Não para te condenar, mas para te libertar. Porque o que você sente quando ninguém está por perto, quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta, não é invisível para o céu. Há uma sede que os aplausos do mundo não saciam. Uma fome que nem mesmo as conquistas conseguem acalmar. E talvez, sem perceber, você tenha alimentado desejos que, em vez de te aproximarem de Deus, te afastam. Apetites disfarçados de necessidade, carência travestida de urgência. Mas ainda há tempo, ainda há graça. Porque Deus não apenas vê, Ele se importa. Ele quer curar o que você nunca conseguiu confessar. Ele quer substituir sua fome secreta por uma sede santa. Fique comigo até o fim dessa jornada, porque há uma virada espiritual reservada para você. Mas esse é apenas o começo, porque no próximo momento da oração, algo ainda mais profundo vai acontecer. Existe algo dentro de nós que clama, um anseio que não se cala, mesmo quando o corpo está em descanso. É a alma que geme por preenchimento. E se não tomarmos cuidado, começamos a buscar alimento em lugares errados. Desejamos ser vistos, celebrados, admirados. Mas por trás desse desejo está um coração faminto por aceitação, por sentido, por pertencimento. Muitos de nós trocamos o pão da vida por migalhas de validação. Trocam a mesa da intimidade com Deus pelo balcão apressado da aprovação humana. O problema não está em querer ser amado, mas em buscar esse amor onde ele nunca poderá ser verdadeiramente encontrado. E aí o vazio só aumenta. E quanto mais buscamos, mais longe parece estar a saciedade. Mas escute isso, não existe desejo seu que Deus não conheça, e não existe desejo seu que Deus não possa transformar. O que hoje é fome por aplauso pode se tornar sede por santidade. O que hoje é carência disfarçada pode ser convertida em comunhão real com o Pai. Mas isso começa com um ato, reconhecer, dizer com sinceridade: Senhor, eu tenho desejado aquilo que me afasta de Ti. É neste lugar de verdade que o milagre começa. Você já percebeu como certos desejos não gritam, mas sussurram? Eles não chegam com escândalo, mas com suavidade. São aqueles pensamentos que aparecem no fim do dia, quando o cansaço emocional se encontra com a solidão da mente. É nesse momento que o coração começa a procurar algo, qualquer coisa que traga alívio. Pode ser uma lembrança, uma mensagem que você espera, um olhar que quer receber, uma aprovação que deseja alcançar. E quando menos percebe, você está alimentando um apetite invisível. Algo que parece pequeno, mas que tem poder de moldar toda a sua direção espiritual. Quantos de nós não estamos presos nesse ciclo, buscando paz, mas nos apegando a distrações, querendo Deus, mas nos conectando com tudo menos com Ele? A alma quer descanso, mas a mente corre atrás de aceitação. O espírito pede quietude, mas o coração clama por reconhecimento. E sem perceber, estamos mais conectados com os desejos da carne do que com os anseios do espírito. O que começa como um pensamento inofensivo pode se tornar um hábito silencioso que distancia o coração de Deus. Mas existe um convite hoje. Pare, respire, olhe para dentro com coragem. O que está alimentando sua alma? O que você anda consumindo emocionalmente quando ninguém está vendo? Deus está dizendo: eu vejo, eu conheço e eu posso transformar. Mas antes de transformar, Ele quer tocar. Tocar nesse desejo não confessado, nesse impulso escondido. Porque nada muda se não for exposto à luz. Nada é curado se permanecer escondido. Você está pronto para trazer à tona o que tem te prendido? No próximo bloco, você vai entender por que Deus nunca se assusta com o que está oculto. Pelo contrário, é ali que Ele começa a sua obra mais profunda. Há momentos em que nem sabemos nomear o que estamos sentindo.
É uma mistura de saudade de algo que nunca tivemos, com uma vontade de fugir do que estamos vivendo. E nesses momentos, o coração começa a criar narrativas internas. Se eu fosse mais amado, se eu fosse reconhecido, se ao menos alguém me entendesse. E cada uma dessas frases é um reflexo de um apetite da alma que, se não for entregue a Deus, se torna um ídolo silencioso. Mas a boa notícia é esta: Deus não espera que você tenha as palavras certas. Ele vê antes que você consiga explicar. Ele entende os desejos antes mesmo de você discerni-los. E ainda assim ele permanece. Ele não se afasta quando sua fome interior não está santa. Ele não te rejeita porque você está desejando o que não deve. Ele olha com compaixão. Ele toca com misericórdia. Mas ele também confronta com verdade, porque o amor verdadeiro não compactua com aquilo que machuca a alma. Ele quer arrancar pela raiz os desejos que foram alimentados por traumas, carências, feridas antigas. Aqueles que se instalaram em você quando ainda era criança, adolescente ou em um momento de dor. Porque nem todo desejo nasce do agora. Muitos são ecos de um passado que nunca foi curado. E é por isso que você precisa trazer esses desejos à superfície. Não para se culpar, mas para se libertar. Não para se expor ao mundo, mas para se apresentar diante de Deus com autenticidade. Diga a Ele: Senhor, eu não entendo esse desejo, mas eu te entrego. Porque o que você entrega, Ele transforma. O que você confessa, Ele redime. E o que você apresenta com fé, Ele santifica com amor. No próximo bloco, vamos falar sobre o perigo silencioso de alimentar desejos que Deus já pediu para deixar morrer. Fique comigo. Há algo santo prestes a florescer na sua alma. Alguns desejos parecem tão inofensivos à primeira vista. Eles chegam como consolo, como distração, como pequenos escapes da dor do cotidiano. Começamos a alimentá-los com pensamentos soltos, com justificativas que fazem sentido na hora. Eu mereço isso depois de tudo que passei. Não tem nada demais, todo mundo faz. É só um momento, eu controlo. Mas o que hoje parece leve, amanhã pode se tornar uma prisão. Porque o que alimenta seu ego, aos poucos começa a matar sua sensibilidade espiritual. E Deus vê isso antes mesmo que você perceba. Ele vê o momento exato em que um desejo bom se transforma em dependência. Ele percebe quando sua fome deixa de ser um impulso passageiro e vira um padrão de comportamento. E é aí que o perigo se instala, porque desejos não tratados criam raízes, e raízes silenciosas sustentam fortalezas espirituais. Você pode até estar em um culto, com as mãos levantadas, a boca cantando, mas por dentro, faminto por algo que te afasta do altar. Quantos líderes, quantos servos, quantos filhos de Deus estão assim, espiritualmente ativos, mas emocionalmente distantes? A fome por status, por atenção, por controle, tudo isso pode se disfarçar de zelo, de empenho, de entrega. Mas Deus não olha para o que fazemos, Ele olha para o porquê fazemos. E se o seu sim para o ministério nasceu de uma fome por ser visto e não de um desejo de obedecer, é tempo de retornar. De pedir a Ele que reveja as intenções, que purifique os desejos, que realinhe as motivações. Porque a alma que se alimenta do aplauso do mundo sempre terá fome. Mas aquele que encontra satisfação no esconderijo de Deus, esse vive saciado. Você está disposto a largar o que alimenta seu orgulho para abraçar o que fortalece seu espírito? No próximo bloco, vamos mergulhar na raiz dos desejos ocultos e descobrir como identificá-los antes que eles cresçam demais para serem ignorados. Existem raízes que crescem em silêncio. Você não percebe quando elas começam, apenas sente os efeitos, uma inquietação constante, uma ansiedade que não passa, uma busca incessante por algo que nem sabe nomear. Essas são as raízes dos desejos ocultos. Eles não surgem de um dia para o outro. São plantados em momentos de dor, regados por carências não resolvidas, alimentados por silêncios que ninguém ouviu. E é exatamente nesses pontos cegos da alma que Deus quer tocar hoje. Porque o Senhor não trata apenas os frutos do pecado. Ele arranca a raiz. Ele não quer apenas que você pare de desejar o que te afasta dele. Ele quer transformar completamente o motivo pelo qual esse desejo existe. Por trás da fome por elogio pode estar uma rejeição antiga.
Por trás do desejo de controle, talvez haja um trauma de abandono. E Deus está dizendo: filho, filha, me deixa ir até lá. Porque Ele não é um Deus que apenas observa. Ele é um Pai que entra. Entra na memória, no coração, no lugar exato onde tudo começou a se desalinhar. E ali, com verdade e graça, Ele começa a reconstruir. Você não precisa mais fingir. Não precisa esconder esse impulso que te assusta. Deus já viu. E mesmo assim, Ele te ama. Mas Ele te ama tanto que não quer te deixar no mesmo lugar. Ele te chama para um novo começo, para uma jornada onde o apetite da sua alma será moldado pelo céu, e não mais pelas dores da terra. E tudo começa com uma simples oração. Senhor, mostra-me a raiz. Leva-me ao ponto onde tudo começou. Cura aquilo que eu nem sabia que ainda estava doendo. Você tem coragem de orar assim? No próximo bloco, vamos descobrir o que acontece quando o Espírito Santo revela o que estava escondido. Não para expor, mas para libertar. Há algo poderoso no momento em que o Espírito Santo começa a revelar aquilo que tentamos manter oculto. Não há exposição que humilhe, nem revelação que condene. O que há é luz. Uma luz suave, firme, que ilumina os corredores escuros da alma e mostra o que está ali, não para acusar, mas para libertar. Porque a prisão mais difícil de quebrar é aquela que a própria pessoa não reconhece que está. E talvez você esteja vivendo essa realidade, sentindo uma opressão, um peso, uma estagnação espiritual que não consegue explicar. Você ora, canta, vai à igreja, mas por dentro algo ainda te amarra. E é nesse ponto que o Espírito começa a agir. Ele toca onde ninguém mais tem acesso. Ele revela desejos que pareciam normais, mas que estão te afastando do propósito. Ele mostra comportamentos que você justificou, mas que estão te aprisionando. E quando ele mostra, também convida. Entrega, porque Deus não revela o que está oculto para te envergonhar. Ele revela para curar. A verdade só liberta quando é trazida à luz. E a libertação não começa quando o grito é ouvido. Ela começa quando o sussurro é confessado. Talvez haja em você um desejo que você nunca ousou mencionar. Um pensamento recorrente que você tenta ignorar. Uma busca silenciosa por algo que, no fundo, você sabe que não vem de Deus. O Espírito quer tratar isso agora. Ele quer te mostrar que não existe profundidade emocional ou espiritual que ele não possa acessar. Mas você precisa querer. Precisa dizer: Senhor, mostra-me o que eu não consigo ver sozinho. Porque o maior ato de coragem espiritual é abrir mão do controle e permitir que Deus conduza a cura. No próximo bloco, vamos falar sobre a diferença entre apetites da alma e desejos do espírito, e como você pode realinhar seu coração para desejar aquilo que realmente traz vida. Nem toda fome que sentimos vem de Deus, e nem todo desejo que nasce em nós é sinal de direção espiritual. Há uma diferença profunda entre a fome da alma e o desejo do espírito. A alma, marcada por memórias, traumas e experiências humanas, pode desejar aquilo que apenas anestesia a dor. Já o espírito, quando vivo e alinhado com o coração de Deus, deseja aquilo que nos transforma, mesmo que doa no começo. A alma quer o consolo imediato, o afago momentâneo, a resposta rápida. O espírito quer a verdade que liberta, a presença que sustenta, a palavra que corrige. E aqui está o perigo. Se você vive em função da alma, pode estar se alimentando de coisas que parecem inofensivas, mas que silenciosamente adoecem o coração. Quantos vivem conectados com discursos motivacionais, mas estão desconectados da palavra? Quantos leem promessas, mas ignoram os princípios? Alimentam a alma com frases bonitas, mas não permitem que o Espírito os conduza à cruz. E é por isso que muitos permanecem famintos, porque o que sacia a alma é raso, é passageiro. Mas o que alimenta o Espírito é eterno, e Deus está te chamando hoje para esse lugar, um lugar onde sua fome seja purificada, onde seus desejos sejam reconfigurados, onde você passe a desejar o que o céu deseja. Mas isso exige entrega, exige dizer: Senhor, transforma minha fome, me ensina a querer o que o teu Espírito quer. E então, algo começa a mudar. A palavra deixa de ser apenas texto, ela se torna alimento. A oração deixa de ser obrigação,
se torna encontro. A adoração deixa de ser música, se torna morada. E assim, pouco a pouco, o apetite da alma se curva diante do desejo do espírito. No próximo bloco, vamos mergulhar no que significa ser restaurado por dentro. Não apenas comportamentalmente, mas no mais profundo lugar da vontade. Há uma parte dentro de você onde tudo começa. O lugar da vontade. É ali que se decide o rumo da alma, o foco da mente e o destino do coração. Antes de qualquer atitude, há um desejo. Antes de qualquer queda, há uma permissão. Antes de qualquer transformação, há uma entrega. E é nesse lugar que Deus quer operar hoje. Porque muitas vezes tentamos mudar comportamentos sem mudar vontades. Nos esforçamos para parecer santos, mas ainda desejamos o que nos destrói em segredo. E a boa nova é esta: o Evangelho não vem apenas para perdoar suas atitudes, ele vem para transformar o que você deseja. Deus não quer apenas que você pare de fazer o mal. Ele quer que você pare de desejá-lo. Ele quer restaurar sua vontade. Ele quer plantar em você uma nova fome, uma sede que te leve não para a distração, mas para a presença, não para o aplauso, mas para o altar. Mas essa restauração não acontece com frases prontas ou promessas de mudança superficial. Ela acontece quando você se ajoelha em verdade e diz: Senhor, minha vontade está contaminada. Me ajuda a querer o que é puro. Me ajuda a desejar o que vem do teu coração. É nesse clamor que a cura começa. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E quando a vontade muda, tudo ao redor muda. O que antes te atraía, agora te entristece. O que antes te consumia, agora te incomoda. O que antes era o centro da sua atenção, agora perde o brilho diante da glória de Deus. Porque onde há desejo santo, não há espaço para a idolatria disfarçada. Onde há fome pela presença, não há apetite por distração. No próximo bloco, vamos entender como Deus responde ao coração que se rende e como ele planta desejos novos que jamais existiram antes. Há um momento na jornada espiritual em que a alma se rende e o céu responde com uma semeadura divina. Não é algo que se força nem se manipula. É um mover sutil, poderoso, que acontece no lugar secreto, quando o coração já cansou de correr atrás do que não preenche. Deus, em sua graça, não apenas limpa o terreno da sua alma. Ele planta novos desejos. Um anseio por oração que não existia. Um amor pela palavra que antes parecia distante. Um prazer em estar em silêncio diante dele, não por obrigação, mas por saudade. É isso que o Espírito Santo faz. Ele substitui vontades contaminadas por uma fome pura e renovadora. O que antes te seduzia, agora não tem mais poder. Não porque você ficou mais forte, mas porque você foi transformado. E esse é o maior sinal de maturidade espiritual. Não é apenas resistir ao pecado, é desejar o que é santo. Não é apenas evitar o mal, é correr para o bem. Não é apenas suportar a tentação, é se deleitar na presença de Deus com mais intensidade do que em qualquer prazer mundano. Isso só acontece quando permitimos que Ele nos reconstrua desde o interior. E Ele faz isso com paciência, com amor, com firmeza, mas sempre com intenção: formar em você a imagem do Filho. Porque quanto mais Cristo é formado em você, mais seus desejos se alinham com os dele. E quanto mais isso acontece, mais liberdade você experimenta. Liberdade de não depender do que os outros pensam. Liberdade de não ser refém dos próprios impulsos. Liberdade de viver com o coração leve, porque está centrado em Deus. E esse é apenas o começo. No próximo bloco, vamos refletir sobre como a intimidade com Deus se torna o lugar onde sua identidade e seus desejos encontram repouso e como isso redefine tudo ao seu redor. Quando você entra na presença de Deus com sinceridade, algo começa a se reorganizar dentro de você. Não apenas suas emoções se acalmam, seus desejos mudam. A intimidade com Deus é o solo mais fértil para a transformação da vontade. Não é apenas um momento devocional, não é apenas ler a Bíblia ou cantar uma canção. É estar com Deus de tal forma que até o que você quer começa a ser refeito. Porque quanto mais você conhece o coração do Pai, menos você deseja aquilo que o entristece. Sua alma começa a desapegar da necessidade de aplausos, do reconhecimento instantâneo,
das distrações que antes pareciam tão necessárias. A intimidade não tira apenas o peso da vida, ela redefine o que você quer da vida. Você começa a perceber que a verdadeira alegria não está em ser notado, mas em ser conhecido por Deus. Que a verdadeira segurança não está em controlar tudo, mas em confiar naquele que vê além. Que a verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em querer o que Ele deseja. Essa é a transformação que acontece no secreto. Lá, onde você ora em silêncio. Lá, onde você chora sem palavras. Lá, onde a sua alma se despe das máscaras que o mundo exige. É nesse lugar que Deus fala. É nesse ambiente de verdade que Ele planta o que é eterno. E quanto mais tempo você passa com Ele, mais você percebe: eu não quero mais o que antes me atraía. Eu só quero estar onde Ele está. A intimidade redefine seus desejos, mas também reafirma sua identidade, porque ali você descobre que não precisa desejar o que o mundo oferece, quando já tem acesso ao que o céu revela. No próximo bloco, vamos falar sobre como o retorno ao primeiro amor restaura até mesmo os desejos que você achava perdidos para sempre. Você se lembra de quando conheceu Deus de verdade? Não estou falando da primeira vez que entrou em uma igreja, nem do momento em que começou a servir. Estou falando daquele instante em que o coração queimou, em que a alma entendeu que estava diante de um amor que não podia ser explicado. Esse é o primeiro amor, o lugar onde tudo era simples, puro, intenso, onde a fome por Deus era maior do que qualquer distração. Mas, com o tempo, a rotina, os compromissos, as dores, a alma foi se distanciando. Sem perceber, os desejos começaram a se deslocar. O que antes era paixão por oração virou hábito mecânico. O que antes era sede por adoração virou tarefa de agenda. E o coração, aos poucos, se acostumou a viver longe da chama. Mas Deus nunca desistiu. Ele sempre olhou para você com o mesmo amor. E hoje, Ele está te chamando de volta. Porque o primeiro amor não é apenas uma memória, é um convite eterno. E quando você volta para esse lugar, algo poderoso acontece. Seus desejos são restaurados. Aquilo que parecia perdido retorna. A vontade de buscar a Deus, de chorar na presença dEle, de mergulhar na palavra, de adorá-lo sem pressa. Tudo isso volta a florescer. Porque o amor cura o que a disciplina sozinha não consegue. O amor reacende o que a culpa tentou apagar. E o amor de Deus é o único capaz de restaurar a fome santa que o mundo tentou enterrar. Então hoje, Ele te convida. Volta para mim. Lembra de onde você caiu. Arrepende-se e volta. Ele está pronto para restaurar seus desejos, não com peso, mas com ternura. E quando você voltar, perceberá que nunca esteve só. No próximo bloco, vamos mergulhar no poder do arrependimento como chave para reverter os desejos que estavam nos levando para longe do propósito. Arrependimento não é remorso, não é apenas sentir-se mal por algo errado. É uma mudança de direção. É quando o coração reconhece que estava caminhando na direção errada e decide voltar para a fonte. E nesse retorno, algo extraordinário acontece. Os desejos começam a mudar. Porque o arrependimento verdadeiro não afeta só o comportamento, ele transforma o querer. Você já sentiu isso? Aquela dor santa que invade a alma quando você percebe que trocou a presença de Deus por distrações vazias. Aquela lágrima que escorre quando entende que estava tentando saciar sua sede com aquilo que nunca poderia realmente preencher. Isso é o toque do arrependimento. E ele não vem para te envergonhar. Ele vem para te acordar, para te alinhar com o que Deus sonhou para você. Porque Deus não quer apenas perdoar seus pecados. Ele quer resgatar o seu desejo. Ele quer que você volte a desejar a santidade. Que você volte a ter prazer em fazer o bem. Que sua alma se delicie na obediência e não apenas lute contra o erro. E isso não acontece de um dia para o outro, mas começa com uma simples frase: Senhor, me dá um novo coração. Quando você ora assim, com sinceridade, o céu se move. O Espírito Santo começa a operar uma reconfiguração interna. Você passa a dizer não ao pecado, não por medo, mas por amor. E diz sim à vontade de Deus com alegria, não por obrigação. Esse é o fruto do arrependimento.
uma nova mente, um novo coração, uma nova sede. E Deus está pronto para fazer isso em você hoje. No próximo bloco, vamos explorar como a palavra de Deus age como alimento para manter esses novos desejos vivos e como ela sustenta a alma, mesmo quando os ventos da tentação sopram com força. Quando o coração começa a ser transformado, é natural que uma nova fome nasça. Mas essa fome precisa ser alimentada. E não há alimento mais poderoso, mais puro, mais eficaz do que a palavra de Deus. Ela não apenas informa, ela forma. Ela não apenas inspira, ela sustenta. É através dela que os novos desejos plantados pelo Espírito ganham força para crescer e resistir. Porque a transformação que Deus começou em você precisa ser regada todos os dias com a verdade eterna. Não se trata de ler por obrigação. Trata-se de se alimentar, porque a alma, agora desperta, reconhece sua necessidade. Cada versículo é uma semente. Cada promessa é um pilar. Cada instrução é um trilho que mantém seu coração firme, mesmo quando as tentações tentam te puxar de volta. E aqui está uma revelação importante. Os desejos antigos não desaparecem sem luta. Eles tentam voltar, tentam seduzir, tentam se disfarçar de necessidades. Mas quando a palavra está viva dentro de você, ela se levanta como espada. Ela corta, separa, confronta e ela te lembra. Você não é mais quem costumava ser. Seus desejos foram redimidos. Sua fome agora é por justiça. Sua sede é pela presença. Por isso, mantenha a palavra perto. Leia-a não apenas com os olhos, mas com o coração. Deixe que ela molde seus pensamentos, purifique suas intenções e alinhe suas emoções. E quando sentir que está fraco, volte a ela. Porque é nesse alimento que sua alma encontrará força para manter os desejos santos acesos. No próximo bloco, vamos falar sobre como a oração profunda se torna o lugar onde esses desejos se consolidam e como ela te conecta com o coração do Pai de maneira viva e constante. A oração não é apenas um ato de fé, é um encontro, um mergulho, um diálogo em que Deus não só escuta, mas fala. Um lugar onde o coração é exposto e a alma é tocada. E é nesse espaço sagrado que os desejos recém-nascidos encontram raiz e firmeza. Quando você ora, está dizendo ao céu: eu quero estar aqui. Eu preciso da tua presença mais do que de qualquer outra coisa. E cada vez que você se aproxima com sinceridade, o Espírito responde com profundidade, porque Deus não ignora um coração quebrantado. Ele se move em direção a quem o busca com fome verdadeira. É na oração que você diz: Senhor, me ajuda a continuar desejando o que é teu. É ali que você confessa suas fragilidades, suas recaídas, suas tentações, e encontra graça para prosseguir. Não há desejo santo que sobreviva sem oração, porque o mundo grita, os impulsos surgem, os velhos hábitos espreitam, e só quem está regado pela presença consegue discernir e resistir. Oração não é apenas falar, é ouvir. É aquietar a alma até que ela se alinhe com o ritmo do céu. É ficar em silêncio e deixar que o Espírito ministre onde as palavras humanas não alcançam. Por isso, faça da oração seu refúgio. Ore quando sentir fome. Ore quando estiver saciado. Ore para que os desejos que o Senhor plantou em você não sejam sufocados pelas urgências da vida. E ore não apenas por transformação, ore por permanência, porque não basta começar bem, é preciso permanecer. E quem permanece em oração, permanece em direção. No próximo bloco, vamos refletir sobre o impacto dos relacionamentos espirituais e como eles ajudam a proteger e nutrir os novos desejos que Deus está formando em você. Nenhum crescimento espiritual acontece de forma isolada. Deus nos criou para caminhar juntos, para sermos parte de um corpo. E quando Ele começa a transformar seus desejos, Ele também começa a ajustar os vínculos que te cercam, porque relacionamentos influenciam desejos. As pessoas ao seu redor, o que elas dizem, vivem, celebram ou criticam, tudo isso molda, mesmo que de forma sutil, aquilo que seu coração começa a desejar. É por isso que, muitas vezes, após um toque profundo de Deus,
Você começa a perceber desconforto em ambientes que antes pareciam normais. Não é arrogância espiritual, é sensibilidade renovada. Deus está te mostrando que não dá para manter uma fome santa em mesas onde se serve vaidade, fofoca, comparação e carnalidade. Então não estranhe se ele começar a te afastar de alguns vínculos. É proteção, não punição. Ele está preservando o que está nascendo em você. E ao mesmo tempo, ele começa a te conectar com pessoas que queimam pela mesma presença. Relacionamentos que oram, que edificam, que exortam com amor. Amizades que te puxam para cima, não para trás. Vozes que te lembram do propósito quando o velho desejo tenta retornar. E nesses encontros espirituais, você percebe, não está sozinho. Há outros que também decidiram desejar o que é santo. E essa comunhão não é apenas companhia, é aliança. Aliança com a verdade, com a pureza, com a caminhada sincera. Não fuja disso. Busque por isso, porque Deus sempre usará pessoas para afirmar o que Ele começou em você. No próximo bloco, vamos falar sobre como o jejum pode ser uma ferramenta prática e poderosa para enfraquecer os desejos antigos e fortalecer os novos anseios do espírito. Há uma arma espiritual que muitos subestimam, mas que carrega um poder profundo de transformação: o jejum. Não como ritual seco ou prática vazia, mas como um ato intencional de negar o que é terreno para despertar o que é eterno. O jejum não serve para torcer o braço de Deus, mas para amolecer o coração humano. Ele enfraquece os desejos antigos porque silencia as vozes que nos distraem. Ele fortalece os novos desejos porque dá espaço ao Espírito para operar sem interrupções. E isso não é mágico, é espiritual. Quando você jejua, está dizendo com seu corpo e sua alma: Senhor, mais do que o alimento, eu te quero. Mais do que prazer imediato, eu desejo a tua presença. E cada vez que você renuncia a algo legítimo por um propósito maior, você está treinando sua alma a desejar o céu mais do que a terra. O jejum desintoxica. Ele limpa não só o físico, mas o coração. Tira o excesso de vozes, imagens, conteúdos que semeiam desejos que não vêm de Deus. E no silêncio que ele provoca, a voz de Deus se torna mais clara. Não é fácil, porque o corpo grita, a mente esperneia, o costume cobra, mas cada hora de renúncia é um tijolo a mais na construção de uma vontade nova. E você começa a perceber algo precioso. Aquilo que antes era impossível resistir, agora perde força. Aquilo que te dominava, agora se cala. Não porque você é forte em si mesmo, mas porque você está cheio da presença. E onde há plenitude de Deus, não há espaço para os velhos apetites da carne. O jejum é um altar onde desejos são purificados. É o lugar onde o eu diminui para que Cristo cresça. No próximo bloco, vamos explorar como manter a constância nesse novo estilo de vida, para que os desejos restaurados não apenas comecem, mas permaneçam. Começar é importante, mas permanecer é essencial. Muitos já provaram do toque de Deus, já sentiram desejos mudando, já experimentaram o poder da presença, mas com o tempo, sem perceber, voltaram a se alimentar do que um dia já haviam renunciado. Por quê? Porque não havia constância. Constância é o guardião silencioso dos desejos restaurados. Ela não tem brilho, não emociona, não causa aplausos, mas sustenta o que o Espírito iniciou. É fácil desejar a Deus em dias de culto cheio, em momentos de revelação, em encontros de quebrantamento. Difícil é continuar desejando a presença dele quando ninguém está vendo, quando tudo parece igual, quando o emocional não está respondendo. E é aí que a constância entra, não como uma disciplina árida, mas como uma escolha diária. Hoje, mesmo sem sentir, eu continuo. Hoje, mesmo sem novidade, eu obedeço. Essa é a maturidade que fortalece os novos desejos, porque os antigos apetites sempre tentarão voltar. Eles são como ervas daninhas, insistentes, sorrateiras, oportunistas. E se você não cultivar diariamente o que Deus plantou, eles voltam a crescer. Mas quem se dedica à presença, quem insiste em buscar, mesmo sem aplauso ou emoção, colhe frutos profundos. A constância constrói raízes. E raízes profundas
não se abalam com os ventos da tentação. Por isso não despreze os dias comuns. Neles, Deus está edificando o seu interior. Não subestime o poder de orar, mesmo cansado, de ler mesmo sem compreender tudo, de adorar mesmo com a alma abatida. Isso é constância. Isso é fidelidade. E é essa fidelidade que protege seus desejos redimidos. No próximo bloco, vamos falar sobre como a vigilância espiritual é a chave para discernir quando o antigo apetite tenta retornar e como resistir com autoridade. O inimigo não desiste fácil. Quando percebe que seus desejos foram redirecionados para Deus, ele não recua em silêncio. Ele espera, ele observa. E em momentos de cansaço, de distração, de desânimo, ele tenta lançar sutilmente de volta aquilo que já estava vencido. Por isso, a vigilância espiritual não é uma sugestão, é uma necessidade. Vigiar é estar atento, é perceber os sinais antes que se tornem prisões novamente. Muitas vezes, o antigo apetite não volta com força total. Ele volta disfarçado. Volta como uma simples lembrança, como uma curiosidade inocente, como só uma vez. Mas por trás dessa sutileza está um laço. E Deus quer te despertar hoje para identificar esses momentos com clareza e resistir com autoridade. Porque agora você tem discernimento. Agora você sabe que aquilo que parecia prazer era na verdade escravidão. Agora você reconhece que aquela busca por aprovação só gerava mais vazio. Agora você entende que o que parecia liberdade era armadilha. E por isso, sua resposta precisa ser firme. Como Jesus no deserto, você pode dizer: está escrito. A palavra será sua arma. A oração será sua força. O Espírito será sua direção. E o passado, mesmo quando tentar voltar, não terá poder sobre um coração que decidiu permanecer em Deus. Vigilância não é paranoia, é maturidade. É estar acordado espiritualmente. É manter o altar aceso. É dizer todos os dias: Senhor, guarda meu coração, para que ele continue desejando apenas a tua vontade. E Deus honra esse clamor. Ele cerca sua mente com paz, seu espírito com discernimento e sua jornada com firmeza. No próximo bloco, vamos refletir sobre a colheita dos novos desejos. Como eles transformam sua forma de viver, amar, servir e caminhar neste mundo. Tudo o que é plantado e cultivado com constância floresce no tempo certo. E quando os desejos são transformados pela presença de Deus, a colheita é inevitável e profundamente marcante. Você começa a perceber que suas decisões já não são guiadas pelo medo, pela necessidade de aprovação, pela ansiedade de agradar os outros. Agora cada passo é reflexo de um coração que passou por redenção. Seus desejos já não gritam carência, mas manifestam propósito. E isso muda tudo. Muda como você ama. Agora com entrega, sem esperar retorno. Muda como você serve. Agora com alegria, não por necessidade. Muda como você trabalha, fala, reage. Porque o desejo que te guiava antes era centrado em si mesmo. O novo desejo, porém, é centrado em Cristo. E isso traz leveza. Porque quando o foco deixa de ser o que você vai ganhar e passa a ser o que Deus vai fazer através de você, o fardo desaparece. A caminhada se torna missão. A rotina se torna altar. O relacionamento se torna ministério. O ambiente de trabalho se torna campo espiritual. Porque tudo em você começa a revelar o céu. Não por perfeição, mas por transformação. E quem olha de fora começa a notar: há algo diferente ali. E o que eles veem não é você. É o reflexo da glória de Deus manifestada em alguém que teve seus desejos santificados. É isso que o Espírito está construindo em você. Não uma religião, mas uma vida com propósito redimido. E essa colheita, além de abençoar sua jornada, vai tocar outras vidas. No próximo bloco, vamos ver como o desejo redimido se torna instrumento de influência espiritual e como Deus usa o seu testemunho para despertar sede em outros corações. Há uma força silenciosa, mas poderosa, em uma vida transformada. Quando alguém vive com desejos alinhados ao céu, essa pessoa se torna luz,
não porque grita verdades, mas porque exala presença. E é aí que Deus começa a usar o seu testemunho como uma chave para libertar outros. Porque em um mundo onde todos correm atrás do que brilha, do que impressiona, do que valida, uma alma que deseja apenas a Deus brilha de forma diferente. Ela não precisa de palco, de likes, de reconhecimento. Ela carrega o céu dentro de si. E isso atrai. Atrai não pelo exterior, mas pelo espírito. Pessoas vão se aproximar de você e perguntar: por que você é assim? Por que você tem paz em meio ao caos? Por que você serve com tanta leveza? Por que você não se abala com as mesmas coisas que os outros? E sua resposta não será sobre força pessoal, mas sobre transformação espiritual. Foi Deus quem mudou o que eu desejava. Esse tipo de testemunho não se prega, se vive. E Deus está levantando pessoas assim, não apenas para falarem sobre Ele, mas para viverem dele. Porque o mundo não precisa de mais discursos. Ele precisa de vidas que revelam a verdade. E a sua história pode ser uma dessas. Não por perfeição, mas por redenção. Você foi chamado para despertar sede, para provocar fome, para ser resposta na vida de quem ainda está preso ao vazio dos velhos apetites. Seu desejo por Deus é um farol que aponta o caminho. E mesmo sem palavras, sua presença vai anunciar que há algo maior. Há um Deus que transforma por dentro. No próximo bloco, vamos entender como a identidade em Cristo fortalece esses desejos santos e como viver a partir dessa identidade liberta você de todo o ciclo de comparação, insegurança e necessidade de aprovação. Deus não apenas transforma os desejos, Ele sacia. Ele não apenas muda o que o coração quer, mas preenche o que o coração precisa. E isso é o que diferencia o Evangelho de qualquer proposta deste mundo. Tudo o que o mundo oferece vem com sede posterior, mas tudo o que Deus oferece vem com paz. Uma paz que não precisa de reforço, não precisa de justificativa, não depende de circunstâncias. Quando você bebe da fonte viva, sua alma descansa. E esse descanso não é inatividade, é plenitude. Você para de correr atrás do que não satisfaz. Para de gastar energia com o que não tem valor eterno. Você entende que a verdadeira saciedade não está em ter tudo, mas em ter a presença. Porque quando Deus ocupa o centro, tudo ao redor se alinha. A ansiedade perde a força, a insegurança silencia, a pressa se transforma em esperança. Deus promete, em João 7, quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a promessa para quem entrega os antigos desejos e abraça os novos. Você não viverá de gotas, mas de rios. Rios que fluem, rios que tocam outros, rios que não secam. Porque a presença de Deus em você não será ocasional, será permanente. Mas essa saciedade é reservada para os que vêm com tudo. Não para os que testam, mas para os que se entregam. Não para os que observam de longe, mas para os que mergulham. Se você tem sede, Ele quer saciar. E mais, Ele quer fazer de você uma fonte, uma vida que, por estar cheia, transborda. No próximo bloco, vamos nos preparar para o clímax da jornada, um clamor final por plenitude, onde tudo que foi semeado se transforma em entrega absoluta. Senhor, agora que tudo foi dito, agora que o coração foi vasculhado, agora que as raízes foram expostas e os desejos foram entregues, eu me coloco diante de Ti com um único clamor. Toma tudo, não apenas o que dói, mas o que eu ainda achava bonito. Não apenas o que me prendia, mas também o que eu pensava que me definia. Eu Te dou tudo, Senhor. Meus desejos, meus sonhos, minhas vontades, minhas buscas, meus impulsos secretos, minhas carências antigas, meus gritos silenciosos. Tudo, porque agora eu entendo. Não há liberdade fora da Tua vontade. Não há vida fora da Tua presença. Não há paz fora da Tua voz. Então me leva para perto de Ti. Mais do que sucesso, mais do que reconhecimento, mais do que respostas. Eu Te quero. Desejo a Tua palavra como alimento diário. Desejo a oração como respiração da alma. Desejo a santidade como destino, não como meta inalcançável. Senhor, limpa meu interior.
Queima o que não é teu. Restaura o que o pecado deformou. Reacende o que a vida apagou. Eu clamo por um coração novo, um espírito estável, uma alma leve. Que meu prazer esteja em obedecer. Que minha alegria esteja em ouvir a tua voz. Que minha identidade esteja firmada no teu amor. Que minha vida seja uma carta aberta do teu agir. Espírito Santo, não me deixa voltar para os velhos apetites. Me confronta quando eu esquecer. Me puxa quando eu me distrair. Me incomoda quando eu tentar me afastar. E quando eu for tentado a desejar aquilo que já renunciei, lembra-me deste momento, desse altar, desta entrega, porque eu não quero viver de memórias espirituais. Eu quero permanecer em plenitude. E agora, com todo o meu ser, eu oro. Seja feita a tua vontade, em mim, através de mim, por mim. Em nome de Jesus. Amém.